Olá, muito bem-vindos. E essa é a parte 2 da nossa aula de desenvolvimento de jogos, né? E nesse caso, um jogo de plataforma, né? Dividi essa aula para os vídeos não ficarem também muito longos, né? Então vamos voltar para onde nós paramos. Vamos lá. Deixa eu só falar uma coisinha aqui antes. Deixa eu voltar aqui. Como a gente pôde ver na aula passada, existem alguns detalhes técnicos que podem atrapalhar. Então, no caso, eu estava trabalhando no Safari, quando eu percebi que alguns comportamentos ali do personagem, você poder controlar ele pelo teclado aqui, pelas setas, não estava funcionando. Então, fiz alguns testes e percebi que era o problema realmente do navegador. Então, agora eu estou utilizando o Chrome. E esse tipo de diferenças aí que podem acontecer também em aparelhos, né? Então, pode ter algum aparelho que funciona de um jeito, outro aparelho funciona de outro, né? E esse tipo de coisa a gente consegue pegar com o debugger ou então fazendo testes, né? Então nesse caso eu achei que pudesse ser isso, testei e realmente era. Então agora eu estou no Chrome, né? Então só voltando a falar que esse tipo de probleminha pode acontecer. Então a gente já havia feito aqui o personagem, né? Aqui alguns tiles simples, aqui um bloco nesse estilo aqui de tira, né? Que ele vai se repetindo em looping. Aqui um elemento de respawn e aqui o elemento de se ele encostar ele morre, né? Por dano de queda. Muito bem. Então acho que a gente poderia fazer agora o seguinte: vamos primeiro deletar esses blocos aqui. Vamos utilizar eles agora. Vamos utilizar só esses blocos aqui do tipo, né, que se repete para a gente poder criar os cenários. Vamos criar um cenário bem longo aqui, ó. Então também só uma coisa que eu quero mostrar para vocês. Aqui esse quadrado aqui mais escuro, ele está mostrando o que está sendo exibido na tela, né? Então é como se fosse a tela do aparelho. E esse quadradinho menor aqui é o stage inicial. Então acho que agora a gente poderia fazer o seguinte: aí o boneco já anda, já pula, já morre, né, e renasce. A gente poderia colocar alguns itens coletáveis, né? Tal como uma moeda, por exemplo, ou algum outro tipo de coisa para ganhar ponto, ou outros itens, né? Então vamos lá, vamos fazer o seguinte: vamos criar aqui mais um sprite. Vou chamar de A. Vamos desenhar ele aqui rapidamente. Uma moedinha muito bonita. Eu vou aproveitar para explicar outras coisas também que a gente tem. Um pouco mais laranjado dentro. Salvar aqui. Ok. Um pouquinho grande, né? Em relação ao tamanho do personagem. Vamos fazer essa moeda menorzinha. A gente vem aqui no resize, ó. Vamos fazer com 32 por 32 para ver como é que fica. Mantém aspect ratio, mantém o tamanho do canvas. Você percebe que ela já fica mais quadriculada que o pixel art dela, né? É um menorzinho. Ó, agora melhorou. Em relação ao personagem, faz mais sentido. Vamos colocar aqui, ó. Vou colocar algumas moedas aqui. Mais uma, tá bom. Legal. Então o que a gente pode fazer agora? Tem um contador, né, de moeda. Para isso vamos utilizar aqui já um elemento de texto, chamar de contador moedas. Aqui é um texto padrão. Se é qualquer coisa, vamos colocar zero, né? Vai começar com zero. Tá um pouquinho pequeno, então vamos aumentar um pouquinho o tamanho dele. Melhorou. E agora vamos colocar um outro texto para servir de texto fixo, né? Que esse aqui é o texto que vai mudar. Vamos chamar de contador moedas T. E vamos escrever aqui, ó, moedas. Dois pontos. Um pouquinho maior só. Vou botar com 25. Pronto. Tirar um pouquinho aqui essa coisa do grid pra gente poder também mexer. Um pouquinho mais de liberdade, ó. Agora dá pra mexer com mais liberdade. Vou voltar pra cá. Jogar ele aqui no canto. Já salvar aqui. Muito bem. Vamos dar uma testadinha pra ver como é que tá. Aqui o boneco já se movimenta, né? Já pula. Acho que o buraco ficou um pouquinho grande. Assim não vai dar. Mais um pouquinho mais pra baixo. Mas aqui acho que vale a pena já manter o grid, né? Vamos lá. Um pouquinho mais pra frente. Vamos pôr as moedas pra cá. Vamos ver se eu já consigo pular. Agora vai, né? Beleza. Agora tem algumas questões aqui, tá? Mas primeiro vamos fazer ele pegar a moeda pra gente testar. Vamos lá, o que a gente tem que fazer? Voltamos aqui pro nosso código. E tem que ser um código também que vai rolar o tempo inteiro. Então vamos criar mais uma linha de código aqui. Igualmente ali que a gente usou para ele morrer, né? Então o herói, colisão, né? Quando o herói colidir com a moeda, tem que acontecer. Essa moeda ela tem que desaparecer. Vamos mexer em visibilidade. Visibilidade. Ocultar. Então a moeda será oculta.
Até mesmo escusa, podemos excluir a moeda, tanto faz, não vai fazer muita diferença. Vamos excluir a moeda para que a gente tenha menos consumo de memória RAM. Excluir o objeto, pronto. Então ele vai realmente excluir o objeto, não vai só tirar a visibilidade, tá? Podemos então testar, vamos ver se ele vai desaparecer com as moedas, ó. Funcionou, já está desaparecendo, mas não está contando ainda ali. Agora o que a gente tem que fazer? Tá? Fazer o seguinte, temos que criar uma variável aqui na cena, vamos chamar de... que vai ficar fazendo a soma, né? Começa com o número 0, então foi criada aqui para a cena, não é global, ela é só da cena. Vamos lá. Então o que a gente faz? Quando ele pegar uma moeda, ele vai ter que achar essa variável, alterar o valor de uma variável. Ela já apareceu aqui, ó. Sempre que você cria uma variável, vai aparecer aqui já. Total moedas. Igual alguma coisa? Não, ele tem que somar. Então o que a gente faz? Quando ele pega moedas, ele vai somar mais uma, tá? Então tá bom, já estamos guardando na variável. Cada vez que ele pegar, ele tem que somar mais uma. Vamos ver se acontece alguma coisa. Não aconteceu. Por quê? Agora a gente tem que pegar o valor dessa variável e jogar aqui para esse campo de texto. Como que a gente faz isso? Então a gente vai vir aqui, vai achar aqui o contador moedas, texto dele é igual o quê? Igual aquela variável, tá? A gente pode colocar aqui ou procurar por aqui, tá? Tanto faz. Por aqui às vezes pode ser um pouquinho mais complicado de encontrar. Então eu sugiro realmente você ir pelo nome da variável. Eu chamei de total moedas, né? Total, vai surgir aqui, ó. Então a variável total moedas, tá? Tem que ser igual essa variável. Está, olha lá. E agora sim ele está contando ali as nossas moedinhas. Muito bem, show de bola. Feito isso, o que acontece? Então aqui a gente tem a fase, né? Só que a fase, por enquanto, ela tá pequena, ela tem só uma tela. Claro que tem várias formas de você fazer passar de tela, né? Então tem jogos tipo Mega Man que ele vai de tela. A gente poderia fazer, a hora que ele passa desse limite, ele faz um slide e abre outra tela. Ou poderia até fazer aparecer do nada, mas vamos fazer um jogo tradicional. Para isso a gente precisaria usar uma câmera, tá? Vamos até aumentar um pouquinho aqui, ó. A fase está um pouquinho maior. Até já podemos colocar o objetivo da fase, tá? Vamos fazer que o objetivo é chegar numa porta ou algum tipo de coisa, né? Que ele vai chegar no final. Uma bandeira. Vamos fazer uma bandeirinha. Vamos criar aqui uma bandeirinha. Bandeira. Vamos desenhar aqui. Vamos começar com preto mesmo, né? Gente, eu não tenho muitas habilidades em desenho, né? Eu devo perceber. Muito bem. Tá aqui a nossa bandeira. Tá. Ficou pequenininha, mas tudo bem. Se ele chegar aqui no final, vou até aumentar um pouquinho aqui na mão mesmo. Não é muito legal usar esse tipo de escalonamento aqui, mas sem problema. Um pouquinho também não vai matar. Vamos colocar um pouquinho mais de moeda aqui pelo meio. Eu descobri uma coisa nova. Deixa eu ver uma coisa. Essa eu não sabia, interessante. Você copia alguma coisa. Quando você cola, ele vai aparecer aonde está a sua seta do mouse. Eu não sabia disso. Uma descoberta que eu fiz agora com vocês. Então, vou colocar aqui, ó. Deixa eu copiar. Agora vamos dar um colar aqui, ó. Tá vendo? Ele jogou no centro do pivô. Legal. Ok. Então, como que a gente faz então agora a câmera para ele acompanhar? Né? Porque se ele for andando aqui, ó, ele vai embora. A gente nem sabe onde é que ele tá. Vamos lá. Vamos fazer o seguinte. Pra falar a verdade, eu não lembro de cabeça, mas é tão simples. E a gente vai descobrir agora. Vamos criar mais um código. Outras condições. Vamos procurar aqui, ó. Câmeras. Zoom, largura, posição, ângulo. Vamos colocar aqui a posição. Eu acho. Ah, vamos só ver uma coisa antes. É que às vezes ele tem algumas coisas que já são prontas, né? E facilita. Por exemplo, câmera suave, ó. Rolagem suave para seguir um objeto. Eu acho que isso aqui vai facilitar a vida. Se a gente fazer do zero, vamos ver. Eu acho que isso aqui vai funcionar legal. Instalar no objeto, no projeto, desculpa. Instalamos aqui a câmera suave. Vamos ver como é que funciona isso. Câmera suave, galera. Onde é que foi parar isso? Pera aí. Vamos de novo aqui no outros. Já instalado. Vamos ver como é que funciona. A câmera segue o objeto de acordo com o frame rate e tudo mais. Será que ela já tá funcionando? Acho que não, né? A gente tem que fazer ela funcionar. Efeito de câmera ativado. Onde é que foi parar isso? Vamos ver uma coisa aqui. O personagem. Câmera. Não veio nada. Vamos procurar a câmera aqui de novo. Câmera.
Ver aqui o deslocamento. Tá bom, vamos selecionar objeto herói, câmera suave. O comportamento não está anexado a esse objeto. Selecione outro objeto com esse comportamento. Câmera suave. Vamos ver, será que eu tenho que colocar no personagem? Não sei. Vamos ver. Câmera suave. Bom, coloquei no personagem. Vamos ver se vai funcionar agora. Opa! Então é isso, gente. Agora sim, ó. Olha que fácil que foi fazer. Já temos uma fase com a câmera. Uma coisa, se vocês forem perceber que aconteceu, cadê os pontos? Pontos foram andando junto. A gente não quer isso. O que a gente tem que fazer? O seguinte, tudo tá na mesma camada agora. Se a gente for olhar aqui, ó, de camadas, tá vendo? A camada base chama, se eu não me engano, camada base. Então vamos criar uma nova camada chamada interface, onde vai ter todo esse tipo de elementos assim, né? Então a gente seleciona eles aqui, ó, interface. Então tudo que não tiver na mesma camada do personagem vai ficar fixo, né? Aqui nessa posição aqui, ó. Aqui a gente tem a referência. Por isso que ele tem esse outro quadro, esse outro retângulo, né? Referência 0, tá vendo? Posicionamento. Vamos ver se vai funcionar. Olha aí, funcionou. Agora ele tá ficando fixo, enquanto todo o resto se movimenta. Então o que falta fazer teoricamente? Chegou aqui no final, passa de fase. Vamos morrer, volta pro respawn. Então, para isso, vamos criar uma segunda fase. A gente vai ver umas coisas interessantes. Uma forma boa de fazer, né, como vai ser uma fase meio parecida, seria fazer uma duplicar, né? Mas vamos criar do zero só pra gente ver algumas coisinhas aqui. De aprender. Fase 2. Então, depois, se ele passar da fase 1, pegar a bandeira, ele tem que ir pra fase 2, tá? O que acontece? Vamos clicar aqui na fase 2. Vamos. Ah, mas cadê as coisas? Tá vendo? As coisas não estão aqui. Por quê? Quando você cria objetos de cena, ele só vale para essa cena. Então, por isso que é interessante, em alguns casos, coisas que você acha que vai ser utilizada no projeto inteiro, você transformar em objetos globais, né? Que vale para o projeto inteiro. Então, como que você faz isso? Você clica com o botão direito aqui, ó, definir como objeto global. Então, o mega queijo eu defini como global, por exemplo. E o herói também, né? Definir como global. O que mais? Os contadores, global. Tá? No caso, assim, como eu falei, a melhor forma seria ter duplicado, mas vamos manter assim só para mostrar para vocês como é que funciona, né? Vamos lá. Então, tá vendo aqui? Agora sim as coisas já apareceram aqui. Tá. Opa. Assim, temos que criar uma camada de interface, né? Pronto, por isso que ele não estava aparecendo. Porque eu copiei ele da outra cena, como ele teoricamente estava na camada da interface e não existia. Aqui essa é a camada, então ele estava meio invisível, né? Então agora ele tá aqui de novo. Vamos jogar um Mega Cheese aqui. Mega queijo. Vamos jogar o Hero aqui assim. Beleza. Então se ele passar de fase, ele vai cair para esse outro cenário aqui. Como que a gente faz isso, pessoal? Então, estamos aqui a nossa bandeira. Vamos colocar um código nele. Bandeira. Como é que é? Colisão, né? Colidiu com a bandeira. Não. Tô fazendo besteira. De novo. Se o herói colidir com a bandeira. Agora sim, qual que é a ação que vai acontecer? Vamos procurar aqui. Cena. Alterar cena. Vai para outra cena, tá vendo? Cena 2. Podemos testar. Vamos ver se funciona. Atenção. Tadã. Pronto. Temos aqui a cena 2 do nosso joguinho. Tá bom, vou copiar também aqui a morte. Não apareceu. Isso é estranho. Hit morte. Tá na camada base. Pra camada base. Hit morte. Ah, sim, porque tá vendo? Ele não existe aqui, né? Aquela história aí do objeto global. Então, para que a gente consiga fazer isso, a gente tem que transformar ele também em um objeto global. E o respawn também, vamos fazer global. Praticamente todos, né? Vamos colocar todos como global. Pronto. Agora sim, agora vai dar pra fazer. Copiar aqui. Não foi, mas tudo bem. A gente puxa aqui. Podemos copiar aqui o código dele. Coloca aqui. Na realidade, a gente pode copiar todo o código dele. Também, como eu falei uma vez, seria mais fácil ter duplicado, mas eu queria mostrar pra vocês, né? Algumas coisinhas aí. Pronto, tá aí o código inteiro. Assim, tá vendo que a variável agora deu problema, ó. Total moedas, tá? Porque ela não foi criada aqui para essa fase também. Então temos que criar aqui, ó. Total moedas. E da mesma forma, a variável também pode ser global, mas tem casos que valem, tem casos que não, tá? Já vai ficar azul de novo. Agora já tá funcionando. Vamos ver se ele morre. Ei, morre, só que ele tá sem o respawn, então ele tá jogando em qualquer lugar aqui, entendeu?
Então a gente tem que pegar e jogar o respawn. Cadê o respawn? Vou jogar aqui no meio. Agora se ele morre, ó. Agora deu certo. Agora eu vou mostrar alguns outros conceitos que não foram falados ainda. Deixa eu ver quanto tempo já deu de vídeo. Se eu divido em outro vídeo, ainda não. 25 minutos, já tá meio longo o vídeo. Então deixa eu voltar aqui e fechar. Muito bom, pessoal, então é isso. Nesse vídeo a gente viu como a gente consegue criar outras cenas, outras fases que sejam, né? Viu a questão dos objetos globais, objetos locais, né? Ou só de cena. Conseguimos também fazer aí um objeto ali de final de fase. E coletáveis, né? Que também vão sendo somados ali. E também vimos um pouquinho sobre variável, bem por cima. Tá ficando um pouquinho mais complexo, mas creio que ainda esteja bem tranquilo. Nada muito profundo ainda. Tentem fazer aí, ver se vocês conseguem. Se tiverem alguma dúvida, pode deixar nos comentários, tá? Que eu teria o maior prazer em sanar as suas dúvidas. Então, próximo vídeo, vamos falar desse outro ponto que eu quero comentar com vocês, que é mais parte de animações, né? Tipo, fazer quando o boneco pula, então fazer a animação dele pulando, a animação do boneco correndo, a animação da moedinha girando, etc. Como que a gente faz isso, tá bom? Então a gente se vê no próximo vídeo. Muito obrigado e até a próxima.